A internet me divertiu bastante durante o final de semana do GP da Hungria de 2024, porque vários e vários memes sobre o novo bebê chorão da Fórmula 1. Eu disse em um vídeo algumas semanas atrás que Max Verstappen foi eleito pelos seus fãs como o alecrim dourado que não pode ser ultrapassado. Mas agora ele virou o bebê chorão e a gente começa a se perguntar: será que Max Verstappen é esse piloto todo que as pessoas pregam? Ou, assim como aconteceu com outros pilotos, ele é um top driver que nesse momento está sentindo a pressão de não pilotar o melhor carro da categoria? Vamos conversar sobre isso? Vamos discutir a relação com os fãs de Max Verstappen e também com os haters dele, que eu sei que é um público enorme neste canal de vídeos? Então vamos lá. Eu sou Eduardo Moreira, acompanho a Fórmula 1 desde 1983 e este é o @Eduardo Moreira, um hub de cultura pop, conteúdo de esportes, entretenimento, música, variedades. Eu falo sobre o que eu quiser porque este canal é pessoal. Se você curtir o que vai ver neste vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos e com aquelas pessoas que curtem tecnologia e dê um like para o YouTube. Eu já falei, dê um like para o YouTube perceber que eu existo e clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Pronto, fiz o merchan logo de cara. O GP da Hungria de Fórmula 1 de 2024 foi esquecível para Max Verstappen. O próprio fez essa declaração nas redes sociais depois de todo o pesadelo que ele passou ao longo do final de semana, principalmente no domingo, quando aconteceu de tudo. Desde brincar de Rocket League patrocinado pelo Lewis Hamilton, sim, e não reclame, porque as mesmas pessoas que disseram que quando o Verstappen jogou o carro para cima do Lando Norris lá na Áustria, ficaram falando: a Fórmula 1 tá muito Nutella, isso aí é lance de corrida e tudo mais. Essas mesmas pessoas vieram dizer que o que aconteceu entre Verstappen e Hamilton na Hungria foi tentativa de assassinato parte 2. Não, tá? É lance de corrida, aceitem, Fórmula 1 é para homem, parem de mimimi e vão parar de chorar. Então, desde brincar de Rocket League, e por isso que ele tá chorando, até discutindo a relação com a Hannah Schmitz, que, insisto, essa menina é uma gênia. Max Verstappen tem que dividir metade dos 3 títulos mundiais a todas as estratégias criadas por ela e também a competência dele por executar as estratégias. Para o nosso amigo Lambiase, que é o engenheiro do Verstappen, no rádio dizer com todas as letras que ele está se comportando como uma criança chorona, é porque o amor acabou. Mesmo. Os caras sentiram a pressão e tá todo mundo ali em modo dia de fúria. Aliás, metade do grid da Fórmula 1 tá precisando procurar um terapeuta ou, sei lá, um psicólogo, porque as pessoas estão se batendo e se pegando. O Alonso ligou um dane-se lá na Aston Martin e não tá mais compartilhando informações com o Lance Stroll, e a gente descobriu no meio da bagunça do final de semana que o Lance Stroll recebeu ordem de equipe na Hungria para inverter posição com o Alonso e desobedeceu. O Stroll assumiu o papel de dono ou filho do dono da Aston Martin, mas isso é assunto para outra oportunidade. No caso do Verstappen, é óbvio que ele está sentindo a pressão. E não tem nada de errado com isso. Ele é um top driver, ele é um piloto extremamente competitivo, em alguns momentos até desleal, e a gente levanta questionamentos sobre os códigos morais e éticos do Max Verstappen nas pistas. Por outro lado, não podemos nos esquecer que vários e vários campeões do mundo tinham esse mesmo traço de personalidade, que é entregar uma certa impetuosidade a mais na pista, que se confunde muitas vezes com a desonestidade, não é mesmo? O Dick Vigarista chamado Michael Schumacher, Dick Vigarista 2 chamado Fernando Alonso. E no caso do Max Verstappen, é óbvio que isso vai ser mais cobrado dele, não só por causa do comportamento dele em pista, que sempre foi muito questionável. Tem vídeos dele fazendo break test em 2015, quando ele não tinha uma Red Bull, para cima do Pastor Maldonado e quase fazendo o Maldonado entrar na traseira do carro dele. Esse lance que ele reclamou de que o Hamilton freou enquanto mudava a trajetória para fazer a curva, esse foi argumentado pelo próprio Verstappen. E depois eu fui descobrir, pesquisando sobre o assunto e alertado por outros produtores de conteúdo, que essa regra, ou a infração na Fórmula 1
para frear, mudando a trajetória, não existe. É algo que o Verstappen criou, foi punido durante algum tempo, mas essa punição caiu. Então o Verstappen não pode reclamar quando os pilotos fazem exatamente aquilo que ele sempre fez durante o tempo que ele está na Fórmula 1. Senão ele não vai passar mesmo de um bebê chorão. E aí Lambiase não passa mais frio na vida porque ele estava coberto de razão ao criticar o Max Verstappen por insistir em tentar culpar Hamilton pelo movimento. Eu entendo que o Verstappen está passando sob pressão, assim como a Red Bull inteira está. Porque começo a achar que toda aquela crise criada pelo Christian Horner, por causa do Horner Gate, e a saída do Adrian Newey da equipe, que também foi motivada por declarações infelizes do Christian Horner, que tentou diminuir a importância de um dos melhores, se não o melhor engenheiro da história da Fórmula 1, ou criador de carros, o criador de conceitos de carros, o cara que melhor interpretou a era do efeito solo agora, a partir de 2022. Então, a gente fica pensando que toda essa situação, toda essa polêmica, toda essa crise criada pelo Horner está se refletindo agora. A conta sempre vem. A conta sempre é paga. Na queda de braços entre Christian Horner e Helmut Marko, está claro para todo mundo que o Horner venceu essa queda de braço. Tanto que são as decisões dele que estão prevalecendo. E o abandono do desenvolvimento... E eu não estou dizendo que a Red Bull abandonou o desenvolvimento do RP20. Mas não ter a influência do Adrian Newey nessa equipe já começa a pagar o seu preço. Porque é evidente que o RB20 hoje não é o melhor carro da categoria. A McLaren tem hoje o carro que está na frente, que está andando melhor e está andando melhor em diferentes tipos de pistas, assim como era a Red Bull nos anos anteriores, onde Max Verstappen dominou as temporadas, tal e como aconteceu em 2022 e 2023. A gente imaginava que seria um massacre em 2024 pela forma como começou, mas naturalmente as equipes se aproximaram e o desenvolvimento da Red Bull chegou no platô, algo que Adrian Newey previu que aconteceria. E Max Verstappen não está sabendo lidar com isso. Por outro lado, pilotos de alta performance de tempos em tempos precisam lidar com essa pressão e precisam lidar com o fato de ter que andar no limite o tempo todo. Isso aconteceu com praticamente todos os grandes campeões da história. Schumacher, Senna, Vettel, Alonso, Hamilton, Verstappen. Todos eles tiveram que lidar, em algum momento, com a pressão de ter que extrair do carro mais do que o carro poderia entregar. E faz muito tempo que o Verstappen não precisa andar no limite. E quando você anda no limite, você começa a errar além da conta. Vocês podem começar a reparar e fazer uma recapitulação de tudo que eu estou falando, que a gente não vê o Verstappen errar tanto em pista há muito tempo. Nos últimos anos, para começo de conversa, a gente não viu o Verstappen correr porque ele disparava na frente e a transmissão não mostrava mais o Verstappen. Agora que a gente está vendo mais o que o Verstappen está fazendo em pista, porque ele não está andando na frente o tempo todo, nós podemos ver os erros dele. Desde Miami desse ano, que foi o local onde o Lando Norris conquistou a sua primeira vitória na carreira, desde Miami, o Verstappen está apresentando os seus erros. Essa inconsistência não está acontecendo porque o Verstappen desaprendeu a correr. Está acontecendo porque ele se vê obrigado a andar no limite ou para se manter na frente ou para começar a correr atrás da sua principal adversária, que é a McLaren neste momento. Isso coloca qualquer piloto sob pressão. Isso também coloca dois cenários que é muito interessantes para vocês analisarem e refletirem antes que esse vídeo termine. O primeiro cenário é o massacre que fazem em cima do Sérgio Pérez. Não que ele não mereça ser criticado, porque, levando em consideração que é o mesmo equipamento, que é o mesmo RB20 e que o Verstappen consegue extrair o máximo desse carro e consegue vencer corridas, é inconcebível que o Sérgio Pérez não consiga ficar nas duas primeiras ou três primeiras posições, não consiga ser segundo ou terceiro, não consiga, em muitos casos, sequer chegar no top 5 de corridas.
é de se questionar, sim, a qualidade técnica do Sérgio Pérez. É de se questionar se ele está no seu melhor momento. Por outro lado, o desempenho do Pérez prova que esse RB20 não está no seu melhor momento. É a prova cabal de que a Red Bull não tem o melhor carro e que muito do que o Verstappen está conquistando em pista é méritos dele. E os próprios fãs já descobriram isso. Ele é sim um piloto acima da média porque consegue extrair de um carro que não está no seu melhor momento o máximo de desempenho e disputar vitórias e ainda assim se manter na liderança do campeonato, até porque ele acumulou uma baita gordura na primeira metade da temporada de 2024. Então, talvez a gente não tenha que pegar tão pesado com o Sérgio Pérez assim, porque qualquer piloto que está na situação do Pérez e do Verstappen vai tentar extrair o máximo de um carro que já foi melhor, mas agora está no seu limite de desenvolvimento, e aí os erros vão aparecer. Não estou passando pano para o Sérgio Pérez. Eu acho que ele realmente tem um desempenho questionável e a Red Bull tem mesmo que começar a consultar a cláusula de performance e verificar se o outro piloto não poderia entregar mais para que a Red Bull conquiste o campeonato de construtores. Mas a sequência de erros do Pérez e também do Verstappen está diretamente relacionada a um carro onde os dois estão tentando extrair o máximo. E o segundo ponto de reflexão, e isso não vai agradar os fãs mais chiitas do Max Verstappen. Aquela teoria de que Lewis Hamilton só ganhava com o melhor carro está agora acontecendo com o Verstappen. Porque ele não vence há quantas corridas? Desde o GP da Espanha que ele não está vencendo, né? No meio do caminho a gente teve vitória do Russell, vitória do Hamilton, vitória do Piastri. O que você passa? O que acontece? Cadê o Super Saiyajin nível 4? Porque já tem fãs do Max Verstappen dizendo: também esse carro é uma porcaria, não tem como vencer. Mas com o Hamilton só ganhava quando tinha o melhor carro. Decidam-se, fãs. Me ajudem a te ajudar. Na verdade, me ajuda a te ajudar. Porque é difícil entender como vocês mudam de narrativa rapidamente em relação ao Max Verstappen apenas porque é o Verstappen. E com o Hamilton, ele só conquistou mais de 100 vitórias porque o carro andava sozinho. Pois bem, de novo, dados estatísticos. 80% das vitórias do Max Verstappen, da carreira do Max Verstappen, foram obtidas com o melhor carro ou com aquele carro onde ele tinha condições de ganhar o título mundial. Ou carro que ele utilizou para efetivamente disputar o título. Mas ele não teve chance em 2019 e 2020. Não, mas ele estava lá com um dos contenders. Se a Mercedes era muito superior, é outro detalhe. Agora, 2021 ele já tinha o melhor carro, 2022 também, 2023 também, e até 4, 5 provas atrás, em 2024 ele tinha o melhor carro. Ele não tem o melhor carro nesse momento e ele não consegue vencer. E aí eu pergunto, o problema é o carro, o problema é o piloto? Eu sempre disse que se colocasse o Verstappen para pilotar a Vicarb, Toro Rosso, ele não ia conseguir vencer. Porque a regra da Fórmula 1 é essa. O melhor piloto normalmente vence com o melhor carro. Max Verstappen nunca foi um Super Saiyajin que as pessoas pintaram. Ele é um excelente piloto, mas ele depende de um equipamento adequado, não só para sua pilotagem, mas em condições de vencer. Se ele não consegue o melhor equipamento, ele não consegue vencer. E é isso que nós estamos testemunhando nesse final de primeira metade de temporada da Fórmula 1 em 2024. Então, fãs de Max Verstappen, fãs do Chorão, pelo amor de Deus, não do Chorão de Charlie Brown Jr., da criança birrenta e mimada chamada Max Verstappen, do alecrim dourado da Fórmula 1, pelo amor de Deus, parem de relativizar as coisas da forma como vocês fazem. Parem de pegar no pé do Hamilton e tentar diminuir um dos maiores pilotos da história, responsável por uma das carreiras mais fantásticas da Fórmula 1, com 7 títulos mundiais. Parem de tentar diminuir essas conquistas, porque é óbvio que ele só foi heptacampeão, também porque ele tinha o melhor carro. Mas aí a gente tem que se perguntar por que Nico Rosberg e Valtteri Bottas não conseguiram os títulos disputando com o Hamilton. Será que é porque ele não era o melhor piloto no melhor carro? Da mesma forma que o Verstappen. Verstappen devorou todos os seus companheiros de equipe.
Ele foi melhor do que todos os seus companheiros de equipe. É óbvio que ele foi campeão com o melhor carro. Aliás, estatisticamente falando, ele tem um título mundial com o carro com o melhor aproveitamento da história. E agora que ele não tem o melhor carro, ele não tá vencendo? Poxa vida, cadê o superpiloto chamado Max Verstappen? Será que é uma má fase do piloto do carro? A gente sabe qual é a resposta. Mas também a gente sabe que Max Verstappen só é um excelente piloto, só entre aspas. É um excelente piloto, mas não faz milagre. Então, eu fico feliz em ver mitos caindo sobre a Fórmula 1 que aqueles fãs mais cegos não conseguem enxergar. E fico feliz, sim, de verdade, que agora a gente tem um campeonato. Tá muito mais divertido 2024 do que foi o desastre, o marasmo, a chatice que foram 2022 e 2023. Eu não tenho do que reclamar, só os fãs de Max Verstappen estão reclamando nesse momento. Os fãs de Max Verstappen estão chorando junto com o piloto holandês que não sabe perder, xinga a imprensa quando perde, dá chilique no rádio e até o Lambiase tá chamando ele de chorão. Se o engenheiro do Verstappen tá chamando ele de chorão, então até eu tenho essa licença poética para adotar essa mesma alcunha.